Vitor, aproveitar já, eu vi teu e-mail agora. Aquela já é a ordem das perguntas? Exatamente. Ladies first. Eu imaginei que você ia aprontar essa comigo, já me joga na fogueira de cara. Opa, E Acho que aí, Maria Eli? entrou. boa tarde, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Renê. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo bom, Ari? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Deixa eu fechar um pouco a janela aqui por causa do barulho. Tá escuro aqui ou tá bom? Tá Tá bom, bom. dá para ver bem. Tá. Deixa eu ligar aqui, ó. Não tô vendo o Zé Augusto. Ele Eu tô estava até agora. eu tô com o vídeo desligado. Eu tô com receio do meu sinal não estar bom. E estou procurando as perguntas. Você mandou agora, Vitor? Mas agora há pouco. Aí vocês conseguem acompanhar do lado. Pega no e-mail. Vitor, eu vi que você mandou algumas perguntas. É bom só avisar depois quando tiver ao vivo, né? A gente já está ao vivo. Tá bom. É bom só avisar. Já está. Já tem Deixa eu 45 ver. pessoas na sala. Tá bom. Tudo bem, Então, tá pessoal? bom. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui, então. O Vitor mandou as perguntas. Deixa eu ver se a gente lê as perguntas antes, né, Vitor? Precisa. Eu sempre gosto da surpresa, né? Aquela resposta pronta política não tem graça, né? Não, de forma nenhuma, Vitor. A resposta adequada. A resposta é a resposta, né? Não importa quando chega a pergunta. Né? Muito bom. Bem, Fernanda, na hora que você quiser, eu... Esperar mais uns 2, 3 minutinhos. E aí a gente começa. Tá bom, eu tava olhando aqui quem tava participando do painel, eu falei, poxa, tava com saudade deles. Fizeram um happy hour para matar a saudade aqui, né? Esse ano a gente não teve o fórum ainda, não teve hospitalar, a gente, poxa, né? A gente não se viu esse ano praticamente. Verdade. Estavam comentando, Vi, que a última vez que eles se reencontraram, a Priscila e o Renê, foi lá no fórum. Nossa. Foi como da vida, um ano e pouco já. Sim. Exatamente. Tempo passa. Nossa. Tempo passa e a gente 2 meses e meio em casa, né? Mas... Pois é. E aí, Zé, tudo bem? Como é que tá aí, Minas? Tudo, Vitor. Bom, a Minas tá muito tranquilo, né, cara? Pois é, tá muito bom, tá muito tranquilo. Nós estamos tendo uma progressão muito lenta, muito controlada da pandemia. Não temos nenhum tipo de dificuldade com equipamentos, com leitos. Está muito tranquilo, muito tranquilo. Nós temos, na nossa carteira da Unimed, 1.300.000 clientes, nós estamos tendo na média de 20 a 25 casos por dia já há um mês, sem variar esse número. Então, está muito tranquilo, muito tranquilo. Muito bom. Belo Horizonte e Porto Alegre estão sendo 2 cases, né? 2 cases. Tem várias explicações. A minha, por exemplo, é que é o pão de queijo que nos protege, entendeu? O tutu de feijão também pode ser, não também, pode ser, pode ser. A lista é longa das delícias. A lista é longa, a lista é longa. Mas, Augusto, mas falando sério, essas diferenças regionais, elas são muito importantes de serem entendidas. É verdade, Ari, extremamente importante. Eu acho que isso vai nos ensinar muito. E eu acho que um dos problemas que a gente está vivendo na condução dessa questão no Brasil é a ausência desse olhar regional e desse entendimento regional. É óbvio que é natural que nós sejamos dominados pelas ocorrências que mais nos atingem do ponto de vista como pessoas, como cidadãos, como médicos, né? Que são os piores cenários. E é óbvio que os piores cenários têm que ser olhados e têm que ser considerados, mas o Brasil é enorme. E existem diferenças regionais muito grandes e é preciso aprender e entender essas diferenças regionais
para que a gestão, digamos assim, dos recursos seja mais adequada. É verdade, é isso mesmo. Bom, Eu acho vamos... que tem... Não, Opa! Vamos O lá. assunto não é esse, né, Vê? A live não é sobre isso, né? Bom, eu vou começar então. Boa tarde, meu nome é Fernanda, faço parte do time de conteúdo e produto da Informa Markets, empresa responsável por alguns dos maiores eventos do setor de saúde, como a Feira Hospitalar, o Saúde Business Forum, o Healthcare Innovation Show e também pelo portal saudebusiness.com. Como vocês sabem, maio é o mês do hospitalar e hoje seria o terceiro dia da feira. Ano passado, a gente teve mais de 60 mil pessoas presentes por lá, e nós não poderíamos deixar passar esse momento em branco. Então, decidimos trazer esse encontro para o digital e reforçar o comprometimento de unir pessoas e organizações durante um período tão difícil quanto esse. Nessa semana, tivemos uma série de webinars e conversas com grandes nomes do mercado de saúde brasileiro. Hoje pela manhã, a discussão foi sobre impacto e recuperação dos negócios em tempos de Covid, e foi um sucesso. E agora o debate será sobre o futuro do sistema de saúde brasileiro. Nós já estamos com quase 100 pessoas na sala, estamos transmitindo aqui no Zoom e também no canal do YouTube do Hospitalar. As gravações ficarão disponíveis depois também. Para esse painel sobre o futuro do sistema de saúde brasileiro, a moderação vai ser do Vitor Aceituno, presidente da SAMI, e como debatedores temos Renê Parente, diretor executivo da Accenture, Priscila Franklin Martins, diretora executiva da Abramed, José Augusto Ferreira, diretor de provimento de saúde da Unimed BH, e Ari Costa Ribeiro, CEO do Sabará Hospital Infantil. Gostaria de agradecer a participação de todos. Vitor, pode começar a moderação. Bom, excelente, arrasou, Fernanda. Obrigado pelo convite. Prazer aqui, como eu falei antes, né, estar revendo esses nossos queridos aqui que a gente vê todo ano, e infelizmente esse ano não deu para abraçar ainda. Acho que está todo mundo, né, um pouco cansado de falar de Covid, mas acho que fazer uma discussão de futuro da saúde genérica, né, sem falar de aprendizados de agora, ou pelo menos de dicas que o presente nos dá, né, sobre o futuro da saúde, seria perder um pouco a oportunidade de usar esse momento para aprender e prever o futuro melhor. Né? Eu fiz algumas perguntas aqui, e aí depois, se sobrar espaço, a gente faz mais algumas. Minha primeira pergunta aqui, né, mulheres primeiro, vou fazer para a Priscila. Pri, os laboratórios têm defendido há muito tempo, né, terem um papel mais protagonista na criação de valor para o paciente, né? Não serem só, né, quem realiza exame, mas de fato estar participando da equação de valor e sendo reconhecido dessa forma, e o DASA especialmente tem investido muito nisso através de digitalização e algum tipo de verticalização. Fleury também mais recentemente acelerou bastante, e outros players também têm diversificado seu modelo de negócio, ao mesmo tempo se digitalizado, né, para fazer um pouco de saúde corporativa, para estar presente em atenção primária, para estar presente em outras etapas da cadeia, buscando participar de uma equação de valor mais ampla, né? O que você acha que no médio prazo, né, vai ser o ponto de equilíbrio, né, do setor, né? Falando de futuro da saúde, falando dos aprendizados, né, que os grupos têm tido agora. Você acha que acelerou esse processo, e o que você acha que vai ser, entre aspas, um novo ponto de equilíbrio, né? Não dá para todo mundo fazer tudo, né? A gente tem que trabalhar em parceria, encontrar o seu ponto ótimo, e eu acho que os laboratórios têm redesenhado o seu papel nesse sentido de encontrar a sua melhor função, né? E ampliar um pouco o seu escopo e sua relevância. Como é que você tem sentido isso, né, na liderança da Abramed e no trabalho em si dos laboratórios, no pré e durante o Covid agora? Bem, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada Informa, é uma honra estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa, né? O Hospitalar é um evento que não é uma referência brasileira, é uma referência mundial, então realmente a gente sentiu muito quando foi feito o anúncio de que vocês não fariam o evento, obviamente não tem como, então fico feliz aí que vocês tiveram a iniciativa de trazer para o ambiente digital essas discussões, muito feliz de estar aqui, honrada de estar aqui com o mestre, estou vendo o Ari aqui do meu lado, que orgulho. Muito feliz mesmo, amigos, Renê, Vitor, José, muito feliz, obrigada. Respondendo a sua pergunta, né?
Em tempos de Covid, né, essa loucura que a gente está vivendo e tendo que reaprender aí algumas formas de lidar, comportamentais, gerar novos hábitos muito rapidamente, ainda assim a gente consegue extrair algumas coisas disso tudo que a gente está vivendo e algumas coisas positivas, né? Eu acho que, para começar, a gente consegue ver aí que tem alguns mitos, e eu vou falar de 3 em especial, que caíram, né? Que foram derrubados com tudo isso que a gente está vivendo, né? O primeiro deles é que a relação médico-paciente é uma relação que tem que ser presencial, né? A discussão da telemedicina vem acontecendo aí há mais de década. Para a gente do diagnóstico, o telediagnóstico já é uma realidade, principalmente na radiologia. A teleradiologia já acontece há muitos anos, a telepatologia já é uma realidade também. Mas a gente vê agora, né, que com a necessidade, o dito popular da ocasião faz o ladrão é perfeito, né? Veio a regulamentação e a gente começou a entender que essa relação médico-paciente, ela pode sim entrar também no ambiente digital. Hoje já existem plataformas que permitem a prescrição de exames, né, no ambiente digital. Você tem processos que foram modificados para que isso se tornasse uma realidade. Então, os convênios já aceitam teleconsulta, já aceitam os exames que foram prescritos em ambiente digital. Isso tudo muito positivo, não é um caminho sem volta, né? E vai ficar pós-pandemia, né? E aí, estou falando disso para mostrar a importância da digitalização que você bem citou, e que já é uma realidade no mundo diagnóstico, não é algo novo para a gente, mas que ganha nesse momento uma importância ainda maior, ganha uma celeridade em alguns processos necessária diante do que a gente está vivendo e que vai ficar para depois que isso tudo passar. Um outro mito que cai aí antes de eu falar do segundo, um outro ponto importante nesse ambiente digital é a questão da interoperabilidade, né? A gente vê a questão de compartilhamento de informação nesse momento de Covid-19 mais importante ainda, né? E é um gargalo que a gente vem conversando já, não é novidade, mas que agora precisou ser atacado de uma forma muito mais incisiva. E aí uma conversa nossa muito frequente com o governo, né? As subnotificações são uma realidade e a gente sabe que muitas dessas subnotificações são entraves tecnológicos, né? São questões interoperacionais, né? Rede de dados com entraves tecnológicos que ainda dificultam a vida dos laboratórios de notificarem. A internet, o acesso à internet num país de dimensão continental como o Brasil é um desafio grande, né? A gente entrar nesse ambiente digital nas grandes cidades é muito mais fácil do que quando a gente pensa aí, né, nas áreas mais remotas do país, onde a internet ainda não é uma realidade ou é uma realidade de muito poucos. E mesmo nas grandes cidades, a gente trouxe para São Paulo, por exemplo, né, que é uma cidade com dimensão de país, né? Se você for para o extremo da Zona Sul ou para o extremo da Zona Leste, você também não tem o acesso à internet como a gente tem em regiões mais centrais da cidade, né? Então, esse é outro ponto. Mas isso ganha uma celeridade e essa discussão que antes vinha caminhando morosamente, hoje ela já está muito mais avançada e vai ficar o legado para depois, né? A gente vai ter que resolver essas questões agora e aí no pós-pandemia fica a herança de tudo isso. Um outro mito que derrubado aí é a questão de que os idosos, né, eles têm dificuldades ou não se adequam às novas tecnologias, né? De novo, a ocasião faz o ladrão. É óbvio que existem obstáculos de aprendizado, mas que são superados na hora da necessidade, como agora, por exemplo, com a ajuda de amigos, familiares, que ajudam essa população a entender e a usar a tecnologia, né? Essa população, para a gente, é uma população que a gente olha com muito cuidado, porque é a população onde se encontram doentes crônicos, né? Hoje, no Brasil, você tem aí, segundo o IBGE, 47%
das pessoas acima, perdão, 54% das pessoas acima de 60 anos têm pelo menos uma doença crônica. 47% têm pelo menos 2 doenças crônicas. Então, de novo, a medicina diagnóstica olha para esse público com muito carinho e aí o valor que a gente adiciona a essa população é muito grande. Um exemplo disso é a genômica, né? A medicina personalizada. Hoje você já tem exames que conseguem detectar dentro de um grupo, de um macro grupo, quem são aqueles pacientes que serão beneficiados por uma terapia A, B ou C. Então, um exemplo disso pacientes doentes crônicos com câncer de mama, por exemplo, né? Você já existem exames que conseguem detectar quais são, dentro daquele grupo de pacientes, quais são os que serão indicados para um tratamento quimioterápico. Isso é excelente, porque você tira aí a necessidade de pacientes que não serão beneficiados por um tratamento serem expostos a uma coisa que é dolorosa para eles, que é dolorosa para a família e que tem um custo para o sistema como um todo também, né? Esse paciente vai passar por um tratamento, no final dele não vai ter resultado, vai ter que ir para um outro tratamento, cria-se aí um ciclo vicioso muito ruim e hoje a gente já consegue mitigar isso com diagnóstico, com medicina personalizada, gerando um valor enorme aí para a cadeia toda de cuidados à saúde, né? E o terceiro mito aqui é a questão de que prevenção é algo secundário, né? Prevenção é primário, a gente está vendo isso nesse momento nas nossas caras. O isolamento social é um ato de prevenção, é para a gente não pegar uma doença que está aí, né? Diagnóstico é prevenção, né? A gente faz exames de diagnóstico não só para tratar problemas, para se prevenir de problemas, ou então para que a gente tenha tratamentos que sejam mais eficazes, num tempo menor, que gerem sobrevida ao paciente, né? Então, eu escolhi esses 3 pontos para mostrar como o diagnóstico cada vez mais olha o sistema como um todo, olha o paciente dentro da cadeia de cuidado como um todo e agrega valor, muito valor para esses pacientes, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Priscila. Segundo o René, né, René, a Accenture é uma consultoria global, né, e muito forte em tecnologia e saúde, né, que são 2 dos pontos mais discutidos aí pelos 200 ministros da saúde e as 3 bilhões de pessoas que estão em casa, né. Todo mundo virou especialista em saúde do dia para a noite, seja no Facebook, seja no... que papel que vocês, né, com tanto conhecimento e essa rede global que vocês têm, que papel que vocês têm exercido nessa pandemia? E como é que você acredita que talvez novos serviços, novos aprendizados, né, vão ficar para o futuro para ajudar a moldar o sistema de saúde, né? Assim, frequentemente a Accenture tem trazido para o Brasil e para outros lugares, né, troca de tecnologia para ajudar as organizações a se digitalizar, sempre com uma resistência natural de qualquer transformação de um grande player. Eu imagino que muita gente deve ter ligado aí na emergência e falar, sabe aquele projeto de digitalização lá, né? Dá para fazer remoto? Aquele que não dava para fazer tal, virou prioridade, assim. Exato, né? Então, imagino que vocês devam ter... A gente, desculpa, começando aqui, primeiramente agradecendo também a você, a Fernanda, a toda a organização e cumprimentando também os colegas aqui de painel. O que a gente tem brincado internamente é que muitas daquelas barreiras de transformação digital caíram de uma hora para outra. Não posso fazer a transformação agora por isso, por aquilo. De repente, sumiu. Tudo que era um problemaço em questões de, sei lá, de dias, deixou de ser problema, né? Então, acho que está sendo o maior viabilizador da transformação digital, essa situação como um todo, né? Acho que a gente tem aqui alguns papéis distintos, falando como uma empresa global, e aí não é só a Accenture, todas as empresas globais têm de alguma forma atuado da mesma forma, né? Primeiro, conseguindo cuidar dos seus funcionários, né? E todas essas empresas têm muita gente envolvida, né? Trabalhando em clientes e tudo mais, e fazendo isso um espelho para os clientes nossos. Então, a nossa primeira atitude global foi cuidar de todo mundo que está ao redor disso. E o principal viabilizador, linkando com a parte técnica, foi viabilizar rapidamente o home office, né? Também outro mito que caiu muito rapidamente é que trabalho não pode ser feito de casa, né? E, enfim, a gente
conseguiu colocar 99,9% do nosso time todo global em menos de 20 dias, todos trabalhando em casa normalmente, como se nada acontecesse, e ajudamos os nossos clientes a fazerem o mesmo movimento. Alguns estavam mais preparados, outros estavam absolutamente sem preparo algum, mas é aquilo, a ocasião fez com que isso fosse muito acelerado e esse mito de home office foi rapidamente quebrado, né? Também nessa linha, e o que a gente está sofrendo hoje no home office é muito dessa história de como é que a gente ajuda a organizar o trabalho de home office. Então, a gente criou práticas, criamos pontos de vista sobre e agora, estou trabalhando em casa, como é que isso muda a minha vida, né? A questão de saúde mental, a gente estava comentando aqui antes, mas não só isso, toda essa flexibilidade de você estar em casa, com a família passando, enfim, como é que essa dinâmica muda muito, né? E como é que a gente continua tendo uma relação saudável dentro de casa, como a gente tinha dentro do ambiente de trabalho, né? E acho que outro ponto é justamente isso que você comentou. Como é que eu fomento ensinamentos que a gente está aprendendo em outros países e trago para cá e vice-versa, né? Como eu já comentei em alguns eventos que a gente fez junto, a gente exporta muita tecnologia daqui do Brasil, da Accenture Brasil, para outros países, principalmente quando a gente fala de saúde, né? E aqui, se eu pudesse salientar um ponto aqui para a gente começar o debate, acho que o ponto que a gente tem visto que realmente está fazendo diferença é toda a questão de planejamento, né? A gente está rediscutindo todo o que em inglês a gente chama de S&OP, né? Toda a cadeia de planejamento de insumos, de pessoas, de medicamentos, do que quer que seja, né? A gente está vendo uma revolução sobre esse tema, porque vamos pegar assim um exemplo muito simples, né? Um hospital tradicional, como é que a gente monitorava o estoque de remédio? Quando eu chegar aqui faltando 2, manda um pedido para o fulano e ele vai vir aqui e vai repor esse remédio, ou vai ser um pedido para compras, muito por ponto de ressuprimento, né? Quando a gente tem eventos externos, né, como essa com essa pandemia que traz um comportamento totalmente anormal ao sistema, esses mecanismos não funcionam mais, né? Então a gente está desenvolvendo todo um ponto de vista e na verdade algoritmos para melhorar todo o processo de previsão de demanda, olhando muito mais o que está acontecendo para você ter respostas muito mais adequadas a todo o seu processo. Então, por exemplo, eu tenho a questão dos ventiladores que a gente está vendo, né? Como é que eu vou fazer a movimentação disso? Como é que eu antecipo eu começo a olhar a demanda crescendo e começo a disparar processos diferentes, começo a sensibilizar fornecedores diferentes. Então, muito baseado mais em informação, muito mais real time, quer dizer, monitorando exatamente o que está acontecendo, seja no clínico, seja nos processos internos, e isso virando planejamento de fato, para você no final do dia nem sobrar e nem faltar também, porque faltar vamos dizer, é o mais crítico, mas também ter sobra é horrível, né? Porque é um custo que você tem, muita coisa tem validade, mas então eu diria que a principal discussão que nós temos aqui hoje, né, de como é que como as instituições de saúde estão sendo afetadas, e a gente está discutindo isso internamente, tem tudo a ver com essa história de planejamento de uma forma mais ampla. Eu falei de insumos, mas isso vale para mão de obra, todo o fluxo de contratação, treinamento e tudo mais, ou até para expansão de áreas, mover áreas que são híbridas, que eu posso usar, por exemplo, como uma área cirúrgica ou um pós-cirúrgico, como é que eu faço essas movimentações, ou a parte assistencial, enfim. Trazer mais informação para o gestor, para que ele tenha mais, como a gente diz, o joystick na mão, e à medida que as coisas vão acontecendo, ele consiga tomar as decisões de uma forma muito mais correta, e aí, assim, ajudando a viabilizar a assistência completa ou favorecendo algum indicativo de negócio que seja mais interessante para aquele momento. Então, resumidamente, assim que a gente, como uma empresa global, tem trazido e tem discutido a pandemia nesse momento aqui. E só para completar, todas essas coisas elas vão continuar. Quer dizer, toda essa história de planejamento, alguns que estão embarcando nesse planejamento mais assertivo, não é um negócio que acabou a pandemia, volta ao que era antes. Não, isso aí vira prática dali para frente. A mesma questão do home office, isso aí vai virar prática dali para frente. Lógico, um pouco menor, um pouco
não tão extremada como é hoje, mas é algo que não vai voltar para onde era, né? O que o pessoal está chamando aí de novo normal, né? Quer dizer, vamos achar esse novo equilíbrio para essas práticas novas que entraram aí, como a Priscila também deu alguns exemplos durante esse tempo de pandemia. Legal, legal. Obrigado, René. Ari, vamos mudar um pouquinho a sua introdução aqui, né? Só porque eu tenho essa liberdade. A discussão da relação hospital-operadora, né, é uma das discussões mais antigas, né, da saúde, né? E é engraçado que entra uma pandemia global, né? A gente acha que a gente vai escutar notícias sobre outras coisas. Aí você pega as notícias principais, notícias da mídia tradicional, relação entre hospital e operadora, a receita caindo, o sinistro da operadora melhorou, e aí, como é que, né, parece que a discussão é assim, hospital operadora na chuva, hospital operadora no vento, hospital operadora no frio, sempre muda o cenário, mas a discussão é a mesma, né? Mas é engraçado falar disso, porque o que a gente viu acontecer na prática, né? A gente viu os grandes hospitais tendo uma queda de faturamento bastante significativa, né? E você tem essa experiência tanto no hospital em si, administrando, quanto pela experiência da ANAP, né? Ao mesmo tempo, as operadoras com um certo respiro, né? Porque caiu cirurgia eletiva, etc. E teve hospital pedindo, falou, olha, me dá a média dos últimos 3 meses de receita para eu poder cobrir aqui e tal, e quase que um ABP de emergência ali, né? Mudando o modelo de remuneração, né? On the go ali, dada a emergência, né? O que você acha, né? E aí, olhando, né, a tua visão sobre o setor e a tua experiência de vários hospitais e tal, o que você acha que é o aprendizado disso sobre parcerias para o setor, sobre sobrevivência das organizações, e talvez até, quem sabe, sobre a evolução dos modelos de remuneração, né? Dado que qualquer modelo de remuneração que não fosse o fee for service, né, provavelmente os hospitais estariam numa situação muito melhor do que, né, o que aconteceu, dado que o que caiu foi volume. Se fosse capitation, se fosse shared sales, se fosse qualquer ABP, qualquer outro cenário, provavelmente a condição financeira seria diferente, né? Então, assim, acho que a pergunta o que está sendo de aprendizado agora que você acha que pode ficar, né? E pensando em coisas positivas que a gente já estava lutando há bastante tempo, né, para mudar, que coisas você acha que eventualmente vão ficar de aprendizados dessa relação? Vitor, obrigado. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. É sempre um prazer aí encontrá-lo sob qualquer forma. Também. E também agradeço aos colegas aqui de painel, Renê, Priscila, Zé Augusto. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vitor, eu acho que a gente tem que, primeiro, fazer uma análise de cenário do que é hoje e do que vem pela frente, para poder falar um pouco das relações. Aí eu vou dar a minha visão de cenário, que não necessariamente é a visão correta, mas é a visão com a qual eu estou trabalhando. Eu trabalho com o cenário de que nós viveremos uma fase que eu chamo de transição. Essa fase de transição ela vai durar tanto quanto durar o tempo necessário para que haja maior segurança e menor percepção de risco e medo. Ou seja, quando a humanidade tiver à sua disposição conhecimento mais aprofundado, com medicamentos eficazes e, idealmente, com uma vacina que tenha sido aplicada nos bilhões de seres humanos aí. Quanto tempo isso vai levar? Não sei. Mas, para efeito de trabalho e planejamento, eu estou dividindo, digamos assim, as fases de atuação em, primeiro, até o final desse ano, que é um modo sobrevivência. Segundo, 2021. E terceiro, 2022 para frente. Teremos uma vacina em 2022? Talvez. Se formos analisar pelo histórico de desenvolvimento de vacinas, não. O prognóstico é muito mais sombrio em termos de tempo. Se formos considerar o que tem saído e os esforços que têm sido feitos aí, e algumas até sortes que nós temos tido, como, por exemplo, o fato de um grupo lá em Oxford já estar pesquisando sobre coronavírus por causa da MERS, eles só estão fazendo umas mudancinhas lá para acelerar, então talvez a gente tenha essa possibilidade. Então, considerando isso,
vamos falar então sobre relacionamento. Então, nós temos que ter uma perspectiva de relacionamento num ambiente extremamente instável e uma perspectiva de relacionamento em um ambiente que volta a um outro patamar de estabilidade. Como já foi dito aqui, eu não acredito que será o mesmo patamar de estabilidade que nós vivemos hoje. E ainda bem que não vai ser assim. Minha convicção pessoal como ser humano é que nós estamos passando por uma enorme oportunidade de melhorar. E é assim que eu estou encarando isso, é assim que eu estou vendo. É assim que eu entendo que o que está acontecendo vai ter como desfecho. Acho que a humanidade está tendo uma enorme oportunidade de repensar, de se reposicionar, de rever valores e de se relacionar de outra forma. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje e o que tem sido feito no nosso dia a dia, e como o Renê falou, como a Priscila falou, todas as mudanças nas relações de médico-paciente, nas relações de trabalho, está sendo acelerado e tem muita coisa boa acontecendo. Eu não estou dizendo que a pandemia é bem-vinda, de forma nenhuma, é uma tragédia mundial, é melhor se nós não a tivéssemos tido, mas eu estou dizendo que dentro do que nós estamos vivendo, vamos olhar as oportunidades de construirmos coisas novas. E aí entra a questão da relação entre prestadores e operadoras. Eu acho que a crise vem para ajudar nessa relação, porque eu entendo que primeiro, nós estamos em 2020, no meu entendimento, todos nós em modo de sobrevivência. Claro. As operadoras hoje estão com sinistro menor? Sim. E o que vai acontecer com a adimplência nos próximos meses? O que vai acontecer com a onda de represamento do sinistro, dos procedimentos eletivos que estão ocorrendo? O que vai acontecer com a maior gravidade dos pacientes com acometimentos de afecções agudas e que não estão procurando a tempo? Então, não tem ganhador. Não adianta olhar o sistema assim, eles estão bem agora, eles estão mal agora. Isso é um equívoco enorme, mesmo porque uma coisa que eu tenho aprendido é ter muita humildade de ausência de conhecimento no que é o SARS-CoV-2, no que é a Covid-19 e no que são os impactos da Covid-19 na dinâmica social e nas sociedades em geral. E é um aprendizado diário. E, neste sentido, é um equívoco achar que nós estamos vendo um filme de curta duração. Não estou nem falando das fotografias. Esse é um filme que, para mim, ele tem que ser visto depois de 2 anos, no mínimo. E depois de 2 anos, no mínimo, é que você vai poder fazer um balanço se certas estratégias de certos países foram boas ou ruins, se certas atitudes nas relações foram adequadas ou não, se algum setor ganhou e outro perdeu. E por isso é que eu acho que a relação ela tem que ser olhada na perspectiva do cenário que você traça, em como é a sua atitude como cidadão, como pessoa, como profissional, frente ao que você está enfrentando. E ela tem que entender que a cadeia é que tem que ser preservada, e não vantagens de alguns elos da cadeia. Nesse sentido, no momento, os hospitais estão com problemas de caixa e as operadoras, supostamente, com superávit de caixa. Essa é a fotografia, ou a curta-metragem. Qual é a longa-metragem? E como que nós podemos fazer para, dentro desse relacionamento, não ficar um apontando o dedo para o outro de quem está levando vantagem ou não. Neste sentido, o que eu vejo de impacto na mudança do relacionamento? Primeiro,
uma noção que todo mundo tem que ter muito grande, que não, se já não havia espaço para ineficiência, agora tem menos ainda. E isso tem que ser muito bem entendido por todo mundo. Vai haver um desemprego, está havendo, né? Desemprego muito grande. O impacto na saúde suplementar, nós não sabemos exatamente ainda qual vai ser. Perder 7 milhões de usuários, olha, não vou chutar. Depois da gravação aí vai dizer se... Zé Augusto, estou entrando aí numa seara sua, mas vou chutar. O que eu quero dizer é o seguinte, vai ser um impacto significativo, não só de número de beneficiários, como de migração de beneficiários entre tipos de planos, entre categorias. Nesse sentido, a eficiência se torna ainda mais importante e a visão de que não cabe mais o cuidado pontual isolado, e sim as soluções de cuidado integrado. Como eu não foco em discussão de modelo de remuneração, sem discutir modelo assistencial e sem discutir qual é a proposta de cuidado que está na frente para depois você discutir modelo de remuneração, eu entendo que nós estamos caminhando para um cuidado mais integrado que vai ser reembolsado e remunerado de acordo com o modelo de remuneração que melhor se adapta a isso. Então, eu espero, Vitor, que eu tenha traçado as minhas ideias de forma geral, que eu não tenha sido por demais filosófico ou genérico e que tenha colocado aqui alguns encaminhamentos práticos em relação à pergunta que você colocou. Muito obrigado. Não, perfeito, Ari. Eu acho que, sobretudo, a mensagem que fica para mim é a mensagem de interdependência e visão de longo prazo, né? Nós somos um sistema de saúde, né? E um player depende do outro, né, do começo ao fim, né? A operadora que depende do hospital para conseguir vender a primeira vida, até depois para atender, o hospital que depende dela na remuneração, no acompanhamento. Sim, é um sistema que ele é todo interdependente, né? Isso, e acho que você falou do modelo assistencial, acho que é fundamental, né? E nesse momento, as minhas próximas perguntas elas vão direcionar nesse momento, que é também o momento da mudança do modelo assistencial, né? Eu aprendi esse tema de modelo assistencial, modelo de incentivo e remuneração e processo de tecnologia com o Zé Augusto, né? E acho que tudo isso está mudando, né? Eu acho que exatamente é interessante ver uma Unimed, né? Que falando por telefone com ele esses dias da crise, ele falou, olha, os pacientes desapareceram, né? E uma parte deles, obviamente, precisava, né, de cuidado e estar em casa, mas talvez uma parte deles não precisava, né? Ele falou assim, tem 15 dias do ano entre Natal e Ano Novo que a gente, né, entre aspas, tira férias, e os doentes também, né? E, poxa, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para mudar o modelo assistencial, né? Alguma coisa está errado de excesso, de sobra. Acho que o Ari tocou muito bem no ponto da ineficiência, né? Não dá para a gente trabalhar com excessos, com ineficiências, a gente precisa redesenhar o modelo assistencial e redesenhar o modelo de incentivo, pagamento, etc. E aí, entrando nesse tema, né, quase que como uma continuidade da pergunta do Ari, eu acho que numa Unimed, né, que tem os médicos cooperados como sócios e que tem um grau de verticalização forte, essa atenção acontece dentro da operadora, né? Ao mesmo tempo que tem o respiro para a Unimed BH, teve os médicos com consultório fechado, sem receita, né? E aí, como é que você, né? Estou feliz pela organização, mas tem que socorrer os sócios, né? E como é que o modelo assistencial ele vai evoluir, dado talvez novo. Então, essa direção, José, conta pra gente um pouquinho como é que foi, né, as mudanças do impacto um pouquinho na Unimed nesse sentido, e olhando que nosso objetivo aqui é falar de futuro da saúde, né? O que você acha que fica de lição para o futuro da cooperativa? Eu acho que o Ari colocou também o tempo das coisas, né? A gente tem uma fase de agora para o final do ano, uma fase do ano que vem, do outro, e se a curva demorar muito para voltar ao normal, como é que a Unimed pretende operar, né, e atender os seus beneficiários no mundo menos offline, vamos dizer assim, né? Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Vitor, boa tarde, Priscila, Ari.
Renê, foi um prazer. E a fala do Ari foi muito interessante, o Ari sempre muito lúcido, e ele tocou em alguns pontos que eu acho fundamentais e que eu queria explorar um pouco também. Essa crise, nós temos 60, 70 dias que estamos vivendo essa crise, e eu tenho dito que esses 60 ou 70 dias me ensinaram mais do que todos os 10 anos que eu já sou gestor de assistência à saúde da Unimed BH. Em primeiro lugar, nós entendemos que era preciso dar segurança, proteção, garantia de renda para todos os nossos envolvidos na assistência. Então, de imediato, a Unimed BH, o 70% também, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, todos tiveram essa garantia de renda de 70% do faturamento para ser ressarcido depois em várias parcelas. Isso foi fundamental para que as pessoas tivessem uma tranquilidade nesse momento e pudessem enfrentar essa situação tomando os maiores cuidados possíveis. Com relação ao futuro, ao presente e ao futuro, eu acho que nós teremos esse aprendizado desses dias, ele vai nos trazer algumas possibilidades, e da mesma forma que o Renê falou da transformação digital rápida e imperativa que aconteceu nesses dias, eu acho, Vitor, que nós também teremos uma transformação gradual e progressiva do modelo assistencial em função das informações, das verdades que vão surgir ao longo desse período. Verdade número 1, as pessoas vão mudar. As pessoas vão ter uma visão diferente a respeito de saúde, as pessoas vão dar mais importância ao seu sistema de saúde, seja o SUS ou seja a operadora que ela contrata. As pessoas terão novos hábitos de vida, novos hábitos de cuidado, as pessoas vão entender que ficar em casa não é tão ruim assim, afinal, é possível viver bem vivendo em casa e de maneira mais tranquila, mais light. As pessoas vão entender que o vínculo do médico-paciente, não a relação, o vínculo é importantíssimo, porque nesse momento, nesses 60, 70 dias, elas puderam acionar os seus médicos e os médicos ajudá-las a resolver os problemas. E as pessoas também vão entender que a ciência é importante na medicina. A própria discussão da cloroquina traz isso à tona, ou seja, nós precisamos definir se uma droga, uma terapia, uma propedêutica, ela é eficiente, ela é adequada para depois a utilizarmos de maneira universal. Outra questão que chega à área da saúde, que chega para ficar, é a questão da conveniência. Conveniência é diferente de tecnologia. A tecnologia pode nos proporcionar conveniência, mas as pessoas passam a entender de que podem utilizar sistemas de saúde de forma conveniente, ou seja, à distância, com um médico de referência, no modelo just in case e não no modelo just in time, ou seja, também essa mudança ela pode ser percebida daqui para frente. As pessoas vão entender de que ela deve acionar o seu sistema de saúde na hora que ela efetivamente precisa. Isso é uma coisa muito importante. Outra questão fundamental que vai ficar na cabeça das pessoas, segurança em saúde. Onde é seguro o meu atendimento? Eu devo ir ao pronto-socorro por causa de um problema simples ou o pronto-socorro pode ser um local onde a minha segurança pode estar comprometida? As pessoas vão olhar para as operadoras de plano de saúde e para os hospitais e prestadores que atuaram de maneira mais adequada nessa crise com melhores olhos no futuro. As pessoas vão fazer uma análise de quem foi aqueles players que atuaram de maneira mais importante. E aí, eu acho que não só isso, mas a saúde passa a ser um assunto de debate mais universal. A questão da tecnologia veio para ficar, o Renê já abordou isso, eu não quero retornar a isso. Outra questão importantíssima, o Ari falou, que eu quero me alongar um pouco mais, é a questão da eficiência assistencial. Vejam alguns números que aconteceram e estão acontecendo na Unimed BH, na carteira de clientes da Unimed BH nesse período. Os hospitais estão relativamente vazios, é verdade, porque foram suspensos
das cirurgias eletivas, mas não só por isso. E em consequência disso, termos mais casos de eventos agudos, graves ou eventos fatais, ou seja, o número de infarto, de AVC, de diabetes compensada não aumentou. Isso significa o quê? Significa que nós tínhamos uma ineficiência no modelo de assistência ambulatorial, no modelo de assistência de pronto-socorro, no modelo de assistência até hospitalar. As pessoas estão se cuidando melhor e, com isso, estão tendo menos necessidade de se internar por motivos clínicos. E aí, esses números vão nos mostrar, como o Ari falou da eficiência, eles vão nos mostrar, Vitor, aonde que estava a ineficiência e como nós podemos trabalhar essa ineficiência. E aí entra, efetivamente, a possibilidade de propostas de novos modelos assistenciais acoplados a novos modelos de remuneração. Sim, e eu acho que esse é o grande aprendizado dessa crise. Existe uma forma diferente de fazer assistência em saúde. Existe uma forma mais racional, que dê mais resultado para as pessoas, que seja economicamente mais acessível para as pessoas. O Ari falou de perda de clientes na saúde suplementar, é verdade, nós vamos ter por causa do desemprego, por causa da crise econômica, é verdade, mas nós temos em tecnologia, embasados em características da atenção primária, embasados em modelos integrados de assistência e, com isso, levar um produto mais acessível e talvez até fazer crescer o contingente da carteira da saúde suplementar em desses novos modelos. Vejam, por exemplo, o fato de nós termos reduzido muito o fluxo de pessoas para o pronto-socorro, os nossos números são de redução de até 60% em determinados períodos e sem comprometer a saúde das pessoas, trouxe para as pessoas também a noção de que não é só o pronto-socorro a única fonte de acesso ao sistema de saúde. E, além disso, se essa tendência, se esse comportamento se confirmar ao longo de mais tempo, nós teremos a possibilidade de provocar os hospitais, a rede prestadora, a criar modelos de atenção mais integrada, do início ao fim do processo. Os hospitais podem, certamente, investir em novas formas assistenciais, como atenção domiciliar, linhas de cuidado de médio e de longo prazo, ciclos completos de tratamento, até porque nós teremos uma capacidade ociosa se o comportamento das pessoas persistir e não ir tanto ao pronto-socorro, em termos de médicos, em termos de outros profissionais da área de saúde, em termos de espaço físico e assim por diante. Então, juntando tudo isso, eu acho que o momento no futuro é o momento em que nós vamos procurar levar para as pessoas uma nova forma de ver a assistência à saúde. E essa nova forma de ver a assistência à saúde, ela partindo do que as pessoas estão introjetando nesse momento, ela vai ter mais facilidade de ser concretizada. As pessoas, quando pensarem em mais segurança, quando pensarem em mais transparência, quando pensarem em mais comodidade, em mais conveniência, elas vão buscar e vão aceitar novos produtos, novos serviços, novas formas de assistência e também com novas interações entre nós. Gostei muito quando o Ari fala que 2020 é o ano da sobrevivência. É verdade. E é por isso que nós estamos atuando muito na esfera não só da sobrevivência, mas na manutenção de uma qualidade de vida adequada, seja dos nossos cooperados, seja dos nossos clientes, dos nossos funcionários da rede prestadora. Eu acho que isso também é uma responsabilidade de uma operadora. Como um sistema de saúde, principalmente no nosso caso, que é um sistema de saúde numa região determinada, nós temos também a responsabilidade de oferecer para a sociedade todo o nosso conhecimento, toda a nossa capacidade de gestão, de orientação, de definição de melhores práticas e assim por diante. Vejam, uma das primeiras medidas que nós tomamos foi remunerar a rede prestadora com o gasto a maior que ele estava tendo com os equipamentos de proteção individual, exatamente para que toda a rede estivesse completamente estruturada para atender o nosso cliente com segurança. Fizemos campanhas de conscientização da população em parceria com a Prefeitura, cedemos para a Prefeitura a nossa ferramenta de telemedicina, de consulta à distância,
para que ela pudesse oferecer sem ônus para a cidade de Belo Horizonte. Eu acho que esse tipo de atitude é que pode, nesse momento, configurar para as empresas uma nova imagem junto à sociedade, junto aos clientes, junto ao público em geral. E, ao fazer isso, nós teremos oportunidade e credibilidade para propor novas formas de interação, novas formas de integração, de assistência e novas formas de remuneração. Lembrando que sempre usando tecnologia que veio para ficar e que vai ser cada vez mais utilizada, mas tem que ser utilizada com critério, onde agrega resultado, onde agrega valor, e essa tecnologia gerando mais conveniência, comodidade, segurança, transparência e mais acessibilidade para as pessoas. Eu sou muito otimista com relação ao futuro. Eu acho que esse momento ele veio ser um preditor de transformação, ser um preditor de mudanças. E tem uma música do Clube da Esquina, que é um grupo famoso aqui de Belo Horizonte, na verdade não é um grupo, é um grupo de amigos, não é uma banda, uma música do Low Boys que diz que nada será como antes amanhã. E, na verdade, não vai ser mesmo, principalmente na área da saúde. Eu acho que, assim como o Ari disse, essa situação ela veio para nos estimular a provocar a mudança, a transformação na área da saúde. Perfeito, perfeito. Eu vou tomar uma nota, acho que especialmente do que você falou, né? A gente diz que tem doenças que melhoram com o sem ou apesar do médico, ou que pioram com o sem ou apesar do médico. E acho que você falou de eficiência assistencial. Eu li uma frase do Peter Drucker hoje que ele fala assim: não tem nada pior do que fazer de forma muito eficiente uma coisa que não precisava ser feita, né? Então, assim, a gente estava fazendo talvez alguns cuidados para os pacientes que a gente tirou e não fez diferença nenhuma, né? Então, a gente tem que evitar. Tem uma frase do Cortella que ele fala assim, que bem você faria se você não existisse, né? Ou que mal você faria se você não existisse. Então, a gente tem que realmente questionar as nossas práticas, né? E ver que diferença realmente a gente está fazendo em cada etapa do cuidado, né? Eu acho que é um excelente ponto sobre eficiência, né? Como ser mais lean no cuidado, né? Acho que você já acabou respondendo a minha segunda pergunta que eu tinha para você, Zé Augusto, que era a pergunta sobre modelo assistencial, né? Então eu prometi acabar às 6 horas aqui, né, para respeitar o nosso tempo. Então eu vou estender a pergunta de modelo assistencial para os demais panelistas aqui, e eu vou dar os focos específicos, né? E aí eu deixo vocês falarem, vou pedir que cada um tente falar em 4 minutinhos, uma coisa assim, para a gente tentar respeitar o tempo, né? Ari, Priscila e Renê. Modelo assistencial, futuro digital, dando o contexto que o Ari falou, que pode ser que esse negócio demore 6 meses ou mais, né? E a gente vai ter que se adaptar, talvez, ao que estão se chamando de novo normal. Nesse contexto, eu queria que cada um comentasse, né? Priscila, nos laboratórios, né? Vamos dizer que esse seja um novo normal, né? E os laboratórios também tiveram um impacto na receita muito significativo, né? Ari, na pediatria, né, representando o Sabará, né, puericultura é tradicionalmente uma atividade longitudinal, de medicina de família, de acompanhamento, mas que sempre teve um componente muito offline ainda, né? Então, na pediatria, como é que a gente pode, né, ser mais digital nesses próximos 6 a 12 meses? Não sei quando é a próxima consulta de pediatria do Isaac, mas eu preciso checar, porque deve fazer um tempo, preciso ver se está na data. E Renê, olhando, né, saúde corporativa no mundo do home office, né? Parece que a gente estava começando a colocar clínicas nas empresas, a gente tirou as pessoas das empresas, né? E o que a gente faz com as clínicas e com o desenho, né? Da saúde corporativa no momento em que as pessoas talvez não estejam na empresa, né? E a gente estava talvez tendo a empresa como um foco importante, né? De saúde. Então, Priscila, Ari, Renê aí para responder o futuro do modelo assistencial dado no normal digital. Priscila? Ok. Bem, novo normal, né? Que não é tão novo assim, né? É o mundo digital, é uma realidade. Hoje a gente já tem marca de associado, por exemplo, que já tem atendimento 100% digital, que não conta mais com unidade, com posto de coleta, né? Você tem desde o agendamento até o acompanhamento dos resultados completamente digital e, obviamente, a coleta feita domiciliarmente, né, em domicílio. Então, isso já é uma realidade, ainda é algo
que é muito no início, está começando, mas com certeza outras marcas estão olhando para isso e isso vai crescer e muito rapidamente. A Covid trouxe para a gente alguns aprendizados importantes que vão ficar para a gente trabalhar agora e depois. O setor de diagnóstico é um setor protagonista dentro de tudo isso que a gente está vivendo, né? Os laboratórios foram protagonistas, primeiramente, em desenvolver um exame que não existia, então foram os laboratórios privados que se mobilizaram muito rapidamente para, in-house, desenvolver os primeiros exames. Na sequência, a indústria começa a fornecer kit comercial. Você tem aí depois a chegada dos testes rápidos, dos sorológicos, que começam com o teste rápido, mas existem outros testes sorológicos hoje muito eficientes também. O que a gente aprendeu aí, né? Existem lacunas, né? Primeiramente, testes moleculares, a gente tem uma carência no Brasil, né? Existem poucos laboratórios capazes de realizar testes moleculares no Brasil. Então, a gente precisa aí de incentivo, né? E de capacitação de profissional, de mais equipamentos. Então, isso é algo para a gente olhar. A Covid acendeu um alerta, né? A gente precisa olhar para frente, para o que o Ari está falando aí do que vem depois, né? 2021, 2022 e por aí vai. Segunda coisa que foi um aprendizado, e aí a gente precisa encarar o problema, é a questão da dependência de insumos internacionais, né? A gente teve o Brasil demanda insumo como o resto do mundo demanda dos mesmos fornecedores, né? Na época que o Temporão foi ministro, o complexo industrial, o complexo econômico da indústria da saúde era uma tentativa de dar um gás, de estimular a produção nacional de insumos, coisa que a gente viu que não aconteceu e chegamos agora em momento de pandemia e ficamos reféns da indústria internacional. Então, vamos olhar para isso aí para a gente ter mais incentivos para que a indústria nacional comece a produzir insumos, né? Um outro ponto aí que fica é a necessidade de a gente acelerar a interoperabilidade, né? Não vamos esperar outra pandemia para a gente começar a acelerar processos e transformações e melhorias, né? Vamos fazer isso e continuar fazendo, não é depois voltar para aquele lugar onde estávamos antes. E uma coisa que eu acho que foi muito importante, para fechar aqui rapidamente, que eu já estou estourando o teu tempo, Vitor, que eu acho que foi um ganho não só para o nosso setor, para o diagnóstico, mas para o setor como um todo, foi a interlocução de todos os elos da cadeia, do diálogo que já vem melhorando muito, né? O nosso sistema, historicamente, não era um sistema que conversava entre si, né? A gente conversava com os nossos grupos, isso vem melhorando de década para cá, mas no momento da crise, a gente viu que todos os elos aí, a indústria, as operadoras, os hospitais e clínicas, o diagnóstico, enfim, não vou ficar citando nomes para não esquecer ninguém, mas todo mundo se juntou para trazer soluções em tempo rápido e que fossem soluções de sistema, não uma solução exclusiva para a nossa casa, mas que conversassem com o sistema todo, né? Então, lições positivas aí que mexem com esse modelo assistencial e que a gente vai ter que trabalhar, e acho que fica um legado sim, mas não podemos correr o risco de passar tudo isso e voltar para aquele lugar do passado, né? A gente tem uma corrente grande que acredita que muito está se transformando, mas também existe uma corrente que acha que algumas transformações de agora serão deixadas e a gente volta para aquele lugar do passado. Eu espero que não, e a Abramed vai trabalhar para a gente olhar sempre para frente. Aprender com o passado, visando o futuro. Vitor. Obrigado. Ari? Vitor, então, só resumindo, que você gostaria de que eu falasse como é que eu vejo o modelo assistencial em pediatria agora e no futuro, né? No normal, exato. Então, mais uma vez, eu acho que a gente tem que considerar o cenário que a gente está vivendo. Neste momento, a principal questão é medo e sensação de risco. Então, os pais,
compreensivelmente, e muitos médicos também compreensivelmente, têm receio de irem ao hospital. O que nós estamos vendo neste momento é evidência de postergação de tratamentos necessários. Nós temos feito um trabalho neste momento, nesta fase, eu estou me referindo a 2020, e eu acho que se estende um pouco a 2021 também, se estende a 2021, dessa questão de informar adequadamente e orientar adequadamente para que tratamentos que são necessários não sejam postergados. De que forma? Todos os hospitais, nesse momento, eles têm que ser 2 hospitais dentro de um só, com processos e fluxos separados. Quem tem rede de hospital, idealmente, pode fazer um hospital que só atende Covid e um hospital que não atende Covid. Quem não tem, tem que ter 2 hospitais funcionando dentro de um só. É isso que a gente está fazendo. Muita proximidade, parceria com o corpo clínico, muita informação, no caso nosso, para os pais, principalmente das crianças, que são quem tomam as decisões. Nós temos, sim, evidência de que uma parte importante de visitas ao pronto-socorro estão sendo postergadas inadequadamente, porque, entrando aí no outro pilar dessa fase, estamos fazendo telemedicina e teleorientação. E temos, então, hoje chegamos a uma ideia de quantas visitas ao pronto-socorro estão deixando de ser feitas e que deveriam ser, e quantas que, nesse novo normal, não precisarão mais ser feitas no pronto-socorro. Nós já temos esses números mais ou menos mapeados, o que nos dá a perspectiva de futuro, de qual é o desenho do pronto-socorro do futuro. E eu entendo que, na fase de transição, nós estamos lidando com medo, estamos lidando com receio compreensível, temos que já estamos aprimorando muito e já implementamos os modelos de teleatendimento em vários segmentos. Temos que cuidar da seguinte questão: o distanciamento social que houve e que vai haver aqui em São Paulo e que vai, no meu entendimento, vai ser intermitente nos próximos 2 anos, ele vai significar um impacto muito significativo na epidemiologia das infecções respiratórias virais, felizmente reduzindo a prevalência ou a incidência dessas infecções e mudando o perfil de procura ao pronto-socorro. É o que nós estamos vendo agora. Não teve pico de influenza e nem de vírus sincicial respiratório. Era para nós estarmos com 300 consultas por dia no pronto-socorro, 250 a 300, nós estamos com 65. Vamos colocar um número aí de consultas que deveria estar vindo e não vem, por causa do medo. Mesmo assim, nós estamos muito abaixo. Mas isso é o efeito benéfico das crianças estarem mais saudáveis e do ar de São Paulo ter melhorado também. Sim. As duas coisas. Bom, neste sentido, então nós temos que reorganizar o hospital para mais foco em linhas de cuidado das condições crônicas. E nós temos que entender que o desafio é desenvolver um sistema de cuidado pediátrico integrado. E olha bem que eu usei a palavra integrado e não integral. Só que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu não vou discutir estratégia aqui com vocês agora. Não, excelente, Ari, excelente. Obrigado. Eu sei que você tinha que sair um compromisso às 18, Ari, então fica à vontade na hora que você precisar sair. Eu gravei uma frase aqui que acho que é uma frase muito relevante, que é: a humanidade tem uma oportunidade enorme de melhorar, né? E aí acho que é a escolha de cada um fazê-lo, né? Eu acho que a Priscila falou das 2 correntes, né? Os que acham que vai melhorar, os que acham que vai piorar. Eu acho que eu sou, às vezes, da corrente mais pessimista de que a humanidade é elástica, né? E tende a voltar com um estado de equilíbrio, mas eu concordo totalmente com a Ari também de que a oportunidade é individual, né? Então eu acho que as pessoas têm que fazer essa escolha, né? E o resto é consequência disso, né? Então eu acho que esse ponto é um ponto fundamental, que transcende um pouco aqui o tema, né? Mas também está totalmente ligado. René, Eu posso me despedir então, Vitor? por favor.
Peço licença a vocês, tem uma outra live daqui a pouco, onde nós vamos discutir o olhar adiante. E eu peço licença, é extremamente desagradável, mas eu tenho que preparar algumas coisas aqui para daqui a pouco. Desculpe, Zé Augusto, sair Um abraço, Ari. Um abraço. Muito obrigado a vocês. Eu peço, muito obrigado, Vitor. Um abração para vocês. Foi um prazer, viu? Obrigado a você, Ari. Tchau. Um abração, boa outra live. Obrigado. René, conclui para a gente, então. Tá bom, vou rapidamente aqui, né? Dois aspectos, tentando simplificar aqui. Antes até de comentar, assim, a gente não sabe exatamente onde o novo normal, vamos dizer assim, para a saúde corporativa, a gente ainda não chegou, a gente não sabe exatamente qual vai ser esse ponto, porque tudo isso que foi falado está influenciando, né? Os modelos de remuneração, o modelo de assistência, o quanto as pessoas estão cuidando mais da sua saúde, conveniência, enfim, tudo isso está mudando. Mas eu queria agrupar aqui, acho que, e aí falando de casa, né, da gente, de outras interações que eu tenho com outras empresas, acho que tem dois aspectos aqui que me chamam a atenção. Um é uma mudança dentro das organizações e uma preocupação maior com o monitoramento. Quer dizer, não foram poucas as organizações que no primeiro momento não sabiam quantas pessoas estavam em casa, se estavam trabalhando, não estavam, se tinha algum sintoma, se não tinha. Quer dizer, não tinha nenhum tipo de informação sobre os seus próprios funcionários e precisaram rapidamente desenvolver alguma coisa. Enfim, isso a partir de agora é algo que faz parte, né, dentro das políticas, vamos chamar assim, de RH, de segurança de trabalho, é algo que eu acho que vai ser incorporado muito rapidamente. Saber exatamente quem está onde, ainda mais com essas questões de trabalho remoto, se está saudável, se tem condições de trabalho, né, se tem internet boa, enfim, ter maior controle disso. E parte dessa demanda vai acabar até caindo para os prestadores de saúde para fazer algum acompanhamento sobre isso. Então, um é cuidar melhor e entender os seus próprios funcionários. E a outra, que foi mencionado aqui, o Zé Augusto falou, a Pri falou, o doutor Ari falou, é um pouco a mudança na relação com a saúde. Então, falamos aqui de conveniência, falamos aqui, né, de saber as preferências das pessoas, falamos de telemedicina, tudo isso, né, vai ser incorporado como uma demanda das empresas nas próximas, vamos chamar assim, negociações que as empresas vão ter com seus prestadores de saúde. Então, para mim, esses são os dois princípios. Tentando resumir aqui, né, para fechar, cuidar melhor e entender melhor quem tem de casa e estar mais apto, vamos chamar assim, suportado pela pressão popular interna a fazer negociações diferentes com o plano de saúde, não só focadas em questões de sinistralidade, redução de preço, mas sim levando em consideração os aspectos que a gente está aprendendo aqui durante essa pandemia. Perfeito. Perfeito. Não, obrigado, René. Eu acho que a gente vai ter que olhar a saúde, né, de vários ângulos e como é que o digital ele vai poder contribuir em cada um deles, desde do laboratório até as operadoras, hospitais, saúde corporativa, as várias saúdes que a gente foi criando, né, e entender como integrá-los, né. Então, eu queria agradecer, né, a participação de todo mundo, né, um prazer de verdade revê-los, né, parabenizar, né, a escolha aí que a Fernanda e o time fizeram dos painelistas e agradecer o convite para moderar, de fato foi muito legal, é muito bom. E antes de passar a palavra para a Fernanda, fazer só um comentário que eu estou acostumado a moderar painel de bermuda no Saúde Business Forum, mas na feira hospitalar é a primeira vez, né? Então foi uma boa experiência aqui moderar esse painel de bermuda, né? Lembrar um pouquinho do fórum e da hospitalar ao mesmo tempo, tá? Então, Fernanda, deixo para você. Obrigado pelo painel, obrigado pela participação de todos. Espero que possamos nos abraçar em breve. Bom, obrigada. Obrigada, Vitor, pela moderação e a vocês pela parceria de sempre. É muito legal ouvir o que vocês têm a falar sobre o sistema de saúde. E aos participantes, eu queria lembrar que a gente tem uma pesquisa de satisfação. A gente vai deixar aqui na tela. Por favor, preencham, é muito importante para a gente que vocês avaliem o conteúdo. E falando de amanhã, a gente tem 2 painéis mais voltados para a área assistencial. Às 10, nós falaremos sobre saúde mental, doenças crônicas e monitoramento remoto. E às 17, para finalizar a Semana Digital do Hospitalar,
profissionais de saúde e telemedicina, aprendizados e desafios. Bom, muito obrigada de novo a vocês, é sempre um prazer ouvir o que vocês têm a dizer e a gente vai se encontrar fisicamente mais para frente nos eventos. Ok, obrigado. Até logo. Obrigado a todos, Tchau. gente. Boa noite. Obrigada a todos aí. Boa noite e Tchau. fiquem em casa. Boa noite, pessoal. Um prazer. Tchau, tchau.